O Sindipro-Aduel quer dar voz aos docentes para explicar aos cidadãos a importância das pesquisas e das atividades extensionistas desenvolvidas pela universidade na formulação de conhecimentos e respostas aos problemas da sociedade. Embora esta seja uma necessidade recorrente, com a crise sanitária provada pela pandemia da Covid-19, sabemos que só a ciência pode apresentar soluções para os problemas sociais e políticos contemporâneos. A necessidade também se reforça diante do sistemático desmonte do financiamento das pesquisas, da extensão e das universidades públicas como um todo, que redundou no rebaixamento da capacidade do país para enfrentar, por exemplo, o urgente e gravíssimo problema da pandemia. Nessa edição da campanha, estamos falando com o professor Reginaldo Moreira, do Departamento de Comunicação do SECA. Tudo bem, professor? Olá, boa tarde, tudo bem e você? Obrigado pela oportunidade, agradeço o convite. Tudo ótimo. Bom, vou pedir primeiro para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação e a sua atual titulação. Sim, eu sou jornalista, formado pela PUC de Campinas. É, Depois eu fiz mestrado em gerontologia, que é estudo sobre envelhecimento humano, na Unicamp, e o meu doutorado foi em ciências da comunicação pela USP. Essa é a minha formação acadêmica, vamos dizer assim. E na UEL, você atua em qual área e em que tipo de linha de pesquisa e extensão você tem se dedicado? Olha, na UEL eu vim pela comunicação popular e comunitária, né? Eu chego na UEL para desenvolver ensino, pesquisa e extensão dentro desse campo de atuação, né? Comunicação democrática, participativa, e aí eu venho com um projeto de extensão, né? Desde o princípio, eu chego em 2013, um projeto de extensão que no princípio se chamava Oficina de TV para a Terceira Idade. Né? Já que eu tenho a formação na área da comunicação e na área do envelhecimento humano, eu mesclo essas duas frentes de trabalho, né, desde antes de chegar na UEL, né, eu trabalhei durante um período na PUC de Campinas e lá desenvolvia essas ações extensionistas. E aqui eu tenho feito isso em princípio, depois eu desenvolvi um projeto chamado Plataformas Digitais, que a gente ampliava, além da frente de comunicação voltada para a população idosa, a gente também fez algumas atuações na área da ocupação urbana, né, com a ocupação Flores do Campo. Nós tivemos no Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, nos feirões da reforma agrária, que acontecia aos sábados. Nós também trabalhamos com as travestis e as transexuais da cidade de Londrina, por meio do movimento Elite Trans, produzindo programas de rádio para a Rádio Alma, né? E continuamos com o público da população idosa, produzindo programas de rádio de maneira democrática, participativa, e esses programas são veiculados até hoje na rádio UEL FM, né, que a universidade disponibilizou um horário aos sábados, todo primeiro sábado de cada mês. Então, esse programa vai ao ar e nós temos um grupo de pessoas que protagonizam essa comunicação voltada para este público. E agora, ultimamente, o meu projeto de pesquisa, além desse de extensão, eu transformei o projeto de pesquisa nas frentes de comunicação que a população travesti e transexual tem desenvolvido, né? Quais as potências, porque para além do programa de rádio, da Rádio Alma, o Elite Trans tem feito uma atuação muito grande, né, na área do teatro e do vídeo. Então, nós temos nos dedicado a estudar, pesquisar que tipo de comunicação é essa, feita por esse público que é tão estigmatizado, inclusive pela própria mídia. Muito interessante, professor. Você poderia, então, falar mais um pouquinho dessa pesquisa, dessa atividade, e qual a relevância dela para o público leigo, que eventualmente não entenda ou não conheça muito a fundo? Claro, qual delas você
gostaria que eu falasse, Guilherme, por favor, do programa? Acho que você poderia falar do Terceira Idades do programa, e que Uhum. agora, né, a gente acompanha até no Facebook, a página está tendo bastante programação e bastante atividades durante o isolamento. Claro. O que se percebeu, na verdade, durante as atividades com a população idosa é que a população idosa na mídia, na grande mídia, ou a dita mídia hegemônica, mídia comercial, ela é representada de uma forma muito estigmatizada, né? Com um preconceito ainda sobre a população que envelhece, esse corpo que está na fase da velhice, que não representa a diversidade de fato que essa pessoa tem, né, que ela vive. E a partir dessa crítica que se fez da programação midiática, a ideia é que a gente possa reverter esse quadro ou contribuir para uma construção, uma contranarrativa, né, um outro ponto de vista sobre o que é o envelhecimento humano, mas não feito por jornalistas, não feito por profissionais da área, e sim realizado pelas próprias pessoas que estão na terceira idade, porque ninguém melhor para falar do que é o envelhecimento, como é que estão vivenciando essa fase de envelhecimento do que as próprias pessoas acima de 60. Né? Então, nós temos um grupo que foi selecionado. Nós anunciamos no jornal da cidade que existiria esse projeto, as pessoas procuraram, né, por esse projeto, as interessadas, as 30 primeiras pessoas que se interessaram, começaram a trabalhar nesse projeto desde 2014, foi quando nós demos o início, né, nesse projeto, inicialmente com televisão, né, com a parceria com a TV UEL, e depois nós migramos para a Rádio UEL, que tem uma inserção muito maior, né, mais ampliada, até por conta da acessibilidade de internet, né, que a população idosa nem sempre tem, ou não tem tanta facilidade, né, o rádio chega a essa população com muito mais facilidade, né, então eles têm um acesso muito maior, então, desde 2014, 15, 16, 17, em 18 nós começamos com o rádio. Nos 3 primeiros anos nós ficamos com a TV e depois nós migramos o projeto para o rádio. E a ideia é justamente essa, né? Quebrar ou diminuir ou deslocar o preconceito que existe dessa população, relativa a essa população idosa. A gente tem visto, inclusive, durante a pandemia, a gente tem notado exatamente isso, né? Novamente, esse corpo velho representado com um estigma de um corpo que pode ser descartado, de um corpo que é um corpo doente, ou é um corpo que vale menos, né? Ou que dá despesa, na voz de ministros, inclusive, do governo federal, né? Então, é uma carga negativa muito grande para uma pessoa que contribuiu a vida inteira com o seu trabalho, né? E agora já no ocaso das suas vidas, né? Já no momento em que poderia desfrutar da sua aposentadoria, contribuindo sim para a sociedade, mas de uma outra forma, né? Que é uma população muito rica, né? Muito sábia, no sentido de que pode contribuir muito na construção da sociedade pela sua vivência, e aí ela é descartada, né? Não é considerada, é colocada de lado, né? Olhada de uma forma ainda estigmatizada, né? Dentro da sociedade capitalista. Então a ideia é reverter este quadro, criando uma narrativa a partir das próprias pessoas que vivenciam o processo de envelhecimento, né? Mostrando outras facetas, outras possibilidades do que é o envelhecimento, já que o Brasil é um país que está envelhecendo a passos largos, né? As pessoas da sua geração, que hoje tem 20 e poucos anos, né, já terá uma outra realidade, né, quando vocês estiverem
idosos, já será uma população de idosos, né? A maioria serão idosos no Brasil. E o que a gente percebe é que as políticas públicas, apesar dos dados, né, existirem, as políticas públicas não crescem, não se desenvolvem da maneira como deveriam, né? Essa população ainda é muito estigmatizada. E a ideia, então, é que a partir de uma narrativa midiática, a gente possa representar o que é o envelhecer, né, e também possa construir no imaginário social outros paradigmas, né, para essa população que envelhece. Essa população que envelhece é uma população muito ativa, é muito diversa e muito presente. Acho muito importante, né? Sou formado também na área da comunicação, essas diferentes pessoas produzindo comunicação, né? Só comentando um pouquinho, né? Durante o isolamento, vocês estão produzindo conteúdos agora na página no Facebook, né? Poderia falar um pouquinho sobre essa produção e essa atividade durante o isolamento social, de onde que surgiu a ideia, por quê também? Sim, claro. Nós temos, então, esse programa de rádio, né, que já existia, que chama Programa TC Idades, é uma revista eletrônica, e neste período de isolamento social, em que teve o calendário acadêmico suspenso, né, nós recebemos um convite, né, do Conselho Municipal do Idoso, por meio do presidente desse conselho, que se chama Dácio Vilar, e o Dácio sentiu a necessidade de estratégias de comunicação para a gente chegar à população idosa da cidade de Londrina, que hoje é estimada em 8.000 pessoas, né, 8.000 pessoas de Londrina, não a população de idosos, né, a população de idosos que vivem só, né, que moram sozinhas na cidade. Com o confinamento, com o isolamento, essas pessoas ficaram impedidas de ir nos centros de convivência, de fazer as suas atividades rotineiras, como ir no supermercado, visitar a casa de alguém, ir à praça, enfim. E estando sós, a preocupação foi muito grande em que essas pessoas, neste período, né, pudessem adoecer até de outras doenças emocionais. Então, a estratégia que nós montamos por meio do programa Terceira Idades foi na página do Facebook, que nós já tínhamos, né, nós hospedamos uma frente chamada Tecendo Redes, que é uma frente ampliada de ações, né, neste período de pandemia, né, para combater este isolamento, né, que este isolamento seja físico, sim, porque é necessário, né, e é importante que o idoso fique nas suas casas, nas suas residências, porém, não é um isolamento social, né, porque há outro tipo de interação. Então, eu acredito que essa atividade por meio das redes sociais, né, do Tecendo Redes, ela possibilita uma interação social a grande parte da população idosa, né, aquelas pessoas da terceira idade que conseguem acesso às redes sociais, não são todos, né? Nós temos outras frentes dentro da própria UEL que vai trabalhar depois com esses idosos que não têm esse tipo de acesso, esse tipo de recurso tecnológico. Mas atingimos essa população, e quando a gente está numa rede de computadores, né, como a internet, a gente também extrapola os limites geográficos da própria Londrina, né? Então, é um projeto que nasce em Londrina, mas ele se expande para outros lugares. Nós temos um grupo de colaboradores voluntários de 40, cerca de 40 profissionais, entre professores de comunicação do Departamento de Comunicação da UEL, profissionais da área da saúde, profissionais da área da psicologia, profissionais da área da arte, literatura, enfim, são diversos profissionais que voluntariamente
compõem essa rede, numa programação semanal. A ideia é que essa população tenha uma oferta diária, né, de opções para interagir por meio da internet. E aí nós extrapolamos isso, inclusive, com os colaboradores. Nós não temos só colaboradores de Londrina, né? Nós temos colaboradores do interior de São Paulo, nós temos colaboradores do Rio de Janeiro, nós temos colaboradores ultimamente, até internacionais, né? Tem uma colaboradora da Austrália. Então, a gente percebe que quando a gente trabalha com comunicação na internet, a gente trabalha com um outro universo, né? E eu estava dizendo que essa rede de colaboradores é formada, então, pelos professores, diversos profissionais voluntários, estudantes dos cursos de Relações Públicas e de Jornalismo, né? Além do presidente do Conselho Municipal do Idoso, que é o seu Dácio, que está à frente desse trabalho de uma forma muito atuante. E nós, de novo, retomamos, né, reforçamos, né, potencializamos as parcerias com a TV UEL e a Rádio UEL, né, porque os conteúdos que nós produzimos para a página da internet, eles são depois reproduzidos pela Rádio UEL, né, nos boletins diários, e também no lugar do programa de rádio que nós tínhamos. Então, todo sábado pela manhã, nós reproduzimos rodas de conversa que a gente tem feito, né, durante a semana, e nos boletins diários também a produção de podcasts e a própria fala do presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E a TV UEL tem reproduzido os nossos conteúdos também nas suas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É essa frente, mas de uma forma bem resumida, assim, mas você percebe que é grande, né? São muitas possibilidades que nós abrimos, estamos abertos ainda, inclusive quero deixar o recado aqui para pessoas que se interessarem em se voluntariar para trabalhar com a gente, né? Nós somos um grupo aberto, apresente sua proposta e a gente vai somando com esse intuito, né, de estabelecer uma comunicação com a população idosa nesse período de pandemia, para que esse enfrentamento, né, desse isolamento seja mais ameno, né, e também que essas informações cheguem de forma mais eficaz. É isso que a gente tem trabalhado. Nossa, uma verdadeira rede, né? Como você falou, né? Gente, é uma rede, de fora do Brasil, a gente acaba perdendo os limites quando está na internet. Uhum. Não tem noção, né? Isso. Mas voltando. E a gente fez, perdão, e a gente fez o estudante de Relações Públicas fez um levantamento esses dias, que eu acho que o próprio Facebook fornece, e ele fez um levantamento de quais as cidades e quais as idades e quais as cidades têm acessado, né, o nosso conteúdo. E aí é incrível, assim, né, porque a gente chegou em regiões que a gente jamais imaginou, né, no Brasil e também fora do Brasil. A gente é muito acessado em Portugal, né, o conteúdo é muito acessado em Portugal, e chega nos Estados Unidos, e chegamos até na região de Lombardia, na Itália, né, que foi uma região recentemente muito atingida pelo coronavírus. Então, extrapolou completamente os limites, né, ou a ideia inicial que a gente tinha, né, a gente não imaginou chegar tão longe em tantas cidades, em tantos países. Imagino. Só voltando aqui então um pouco, você poderia descrever que tipo de apoio você recebe do Estado ou da universidade para essa atividade? Financiamento, bolsas, insumos, alguma coisa do tipo, além da TV UEL, da Rádio UEL que você comentou? Nós utilizamos toda a estrutura da Universidade, né, Estadual de Londrina, principalmente do Departamento de Comunicação, já que o projeto ela está alocado no Departamento de Comunicação. A minha mão de obra, né, como professor, então, assim, a dedicação exclusiva
que é da carreira docente, eu utilizo parte dessas horas para este projeto, né? Os recursos da casa, né? Então, estúdios, equipamentos, o que tem disponível sempre estão à disposição do projeto. A gente tem utilizado as salas, projetores e caixas de som, enfim, isso tudo da UEL é disponibilizado para o projeto. Nós temos a parceria, como você disse, né, da Rádio UEL e da TV UEL. E agora, com relação ao financiamento, nós temos hoje uma bolsa da Fundação Araucária somente, né? Então, do universo de monitores do projeto, e a gente tem sempre trabalhando com a gente cerca de 10 estudantes, né? Mas a gente tem uma bolsa só. Isso, nós começamos com 7 bolsas, e com os cortes das bolsas, nós temos uma hoje, né? Os outros trabalham de forma voluntária, né? Não temos financiamento, além desses que eu já citei, por parte com bolsas, nós não temos uma só da Fundação Araucária. Eu acho que é isso, nós não temos outro tipo de financiamento, não. Só a Entendi. estrutura da universidade que ela fornece mesmo. Entendi, professor. E para finalizar, eu queria saber qual a sua visão do papel do Estado e da universidade na realização dessas atividades. Olha, é fundamental, né, que o Estado invista em projetos como este, né, como tem outros colegas e outros projetos em outras frentes, né, porque se o Estado não investe na educação pública de qualidade, né, que chega até a comunidade e que possa haver essa troca, né, que a comunidade possa chegar até a universidade também, né, que não tenha essa fronteira entre comunidade e universidade, que possa estabelecer esses novos paradigmas da ciência, novos paradigmas participativos de construção conjunta, né, de outros paradigmas sociais tão necessários, né? Então, eu vejo a importância extrema, assim, de investimento, de incentivo, né? O Estado tem que estar com os olhos bem atentos, né, para a importância que ele tem, né, na aplicação dos seus recursos, para que essa ciência produzida pela universidade pública chegue dessa maneira gratuita, né? Não é gratuita, na verdade, né? É um retorno dos impostos que os cidadãos pagam para o governo, né? O governo vai administrar essa verba, né? Assim, que essa administração de verba dos impostos possa chegar ao seu contribuinte por meio da universidade, né, da maneira mais democrática possível. Então, ações de pesquisa e de extensão, além das próprias ações do ensino que a universidade se propõe, né, possa estar cada vez mais a serviço da população, né, e para isso precisa de um Estado que invista nisso, né, que olhe para isso e que se dê conta, né, de quão importante é a universidade para a população, para a sua maquinaria de gestão, né, que é a universidade pública do governo, dos governos, tanto do Paraná, qualquer outro estado, né, que é um importante dispositivo, né, que os governos têm nas mãos para poder trabalhar conjuntamente na construção de uma nova sociedade, de outros mundos possíveis. Muito legal. Professor, muito obrigado pela sua disposição a falar com a gente. Muito interessante saber sobre a sua pesquisa e atividade. Eu queria perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de destacar e que a gente não abordou aqui na entrevista. Eu que agradeço, primeiramente, o convite e a oportunidade para estar falando. Então, agradeço o Sindipro do EL,
por meio dessa ação que vocês também têm desenvolvido de comunicação. É importante que a gente se comunique, né, de uma maneira clara, de uma maneira informativa e de uma maneira afetiva, amorosa, né? Eu acho que é isso. Eu queria colocar aqui, essa rede, tecendo redes, que nós formamos dentro do programa Terceiridades, tem sido mais que nunca uma rede de amor. Parece piegas falar isso, né? Mas tem sido, de fato, né? Diante da crueldade, né, com que tem sido os dias de enfrentamento da pandemia, nós conseguimos fazer uma rede, tanto entre os voluntários, quanto nas produções que se propõem à população idosa, de uma forma bastante afetiva, né? De uma maneira em que a gente consiga construir outros paradigmas relacionais, né, outros padrões, né, de relação diante da pandemia. A pandemia nos coloca em xeque, né? A Terra está dando um basta, né? E a gente tem que aproveitar esse momento para rever o nosso comportamento enquanto humanos, né, enquanto seres humanos. Outros seres vivos, né, estão sendo beneficiados, né, a gente percebe também o quanto que a poluição diminuiu, peixes aparecendo em lugares que não apareciam mais, pássaros cantando, macacos, né, retornando. Então, assim, quanto nós, humanos, por meio da exploração capitalista, chegamos no esgotamento dos recursos do planeta Terra, né? E esses esgotamentos também estão nas relações, e essas relações têm que ser mais amorosas, né? Mais solidárias, que é só com solidariedade que a gente pode construir um novo mundo, né? Não entre humanos só, mas entre os seres vivos. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, que é o que a gente está precisando agora, né, para o enfrentamento aí dessa travessia, desse momento tão difícil. E queria deixar também a página do Facebook, para quem tiver interesse de entrar, curtir, ver o que nós temos produzido, ou indicar para algum amigo, né, que está nessa situação de isolamento social, né, de solidão. A página se chama Programa Tecer Idades. Não é terceira idade, não. É tecer de tessitura mesmo, né? Então, Programa Tecer Idades. Aí você já vai aparecer lá no Facebook a opção para você entrar e curtir e acompanhar as nossas produções. Novamente, então, muito obrigado. Espero que a gente continue na defesa da universidade pública, gratuita e laica. Com certeza. É esse nosso trabalho, né, Guilherme? Vamos aí, em frente.